Circle of Inevitability, capítulo 301. Diabo. Caminho do criminoso. Lumian começou a se lembrar do conteúdo dos cadernos de Aurore. Sequência 9. Criminoso possuía um físico formidável, sentidos aguçados e uma gama de habilidades criminosas. Eles eram adeptos de empunhar várias armas e podiam até matar seus alvos usando algo tão mundano quanto uma colher. Sequência 8. Sangue Frio 1 eram insensíveis e desumanos. Seus corpos foram fortalecidos ainda mais, e eles ganharam maestria sobre habilidades mágicas com uma inclinação para os domínios mais malignos. Diferentes sangues frios se destacavam em diferentes aspectos, tornando os oponentes desafiadores para lidar sem uma solução única para todos. Sequência 7. Assassino em série era bem versado em conhecimento e rituais diabólicos. Eles podiam invocar projeções de diabos do abismo e tinham um fascínio doentio por fazer assassinatos em série. Virando-se para a Madame Mágica com uma expressão pensativa, Lumian perguntou: quais são os nomes da sequência 6 e da sequência 5 no caminho criminoso? A sequência 6 é chamada de Diabo, e a sequência 5 é Apóstolo do Desejo. A Madame Mágica prontamente compartilhou seu conhecimento. De adorar o diabo a se tornar um nome adequado para o caminho do diabo. E Apóstolo do Desejo soa como um Beyonder que seguiria a árvore mãe do desejo. É uma combinação compatível. Eles poderiam muito bem renomeá-la para Apóstolo da Árvore Mãe do Desejo. Lumian não pôde deixar de criticar enquanto analisava a informação. A Madame Mágica continuou: a primeira grande transformação qualitativa do caminho do criminoso é na sequência 6, Diabo. Depois que o Beyonder correspondente se transforma temporariamente em um diabo, não apenas sua força, velocidade e defesa melhoram, mas ele se torna imune à maioria dos venenos e adquire uma certa resistência a maldições e chamas. Mais importante, eles possuem percepção maliciosa. Se alguém pode causar dano fatal a eles em um curto período de tempo, e começar a tomar medidas para torná-lo realidade, e ambas as partes estão dentro do alcance de suas habilidades, o Beyonder pode sentir a fonte do perigo e o perpetrador. Isso permite que eles tomem vingança direcionada em um contra-ataque. Tão poderoso, Lumian não conseguiu evitar franzir a testa. Se as operações subsequentes da Escola de Pensamento Rosa envolvessem membros das famílias diabólicas, a situação se tornaria exponencialmente mais perigosa. É claro que os zumbis e espectros do caminho do prisioneiro também eram assustadores. Mais importante ainda, em uma certa sequência, os Beyonders desses dois caminhos ostentavam defesas formidáveis contra chamas. Droga, os piromaníacos sofrerão. Lumian fez um comentário autodepreciativo, infectado pelas vulgaridades de Franca e Jena. Depois de refletir por um momento, Lumian perguntou: quão curto pode ser o período de tempo para que a percepção maliciosa seja efetiva? A Madame Mágica sorriu e respondeu: o caminho do diabo é altamente individualista. Diabos de várias raças possuem suas habilidades distintas. Mesmo entre os diabos originários da mesma família, as diferenças surgem devido à sua natureza individual. A razão por trás disso está na exigência de malícia, que varia de pessoa para criatura. Vontades únicas, corações distintos e uma propensão aos desejos se unem para formar a natureza diversa dos diabos. Agora, para sua pergunta. Alguns diabos podem sentir malícia apenas minutos antes de sua ocorrência, enquanto outros podem prevê-la horas ou até mais antes. Conforme eles progridem na sequência, essa habilidade só fica mais forte. O alcance da influência dessa habilidade pode abranger alguns quilômetros, um distrito comercial inteiro, ou talvez até mesmo toda Traer.
Além disso, os diabos usam uma série de feitiços envolvendo chamas, veneno e sujeira. Quanto mais Lumian ouvia, mais sério ele ficava. Os diabos eram realmente poderosos, assim como os zumbis combatendo os piromaníacos, que eram especialistas em magias de fogo e combate corpo a corpo. Depois de explicar brevemente as habilidades do Apóstolo do Desejo, a Madame Mágica o confortou com um sorriso. Não se preocupe muito. Mesmo que a Escola de Pensamento Rosa tome uma atitude no futuro, seu alvo provavelmente será Gardner Martin. Você só seria uma consequência. A Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, sendo uma organização secreta, tem força suficiente para resistir à Escola de Pensamento Rosa, mesmo que as famílias diabólicas enviem alguém para participar. Se a Sociedade da Felicidade e a Escola de Pensamento Rosa compartilharem informações, você pode se tornar o alvo principal deles, mas eles não lançarão um ataque fatal contra você paradoxalmente. Eles temem liberar um anjo da inevitabilidade como Termiboros. Contanto que você preste mais atenção às anormalidades e conspirações suspeitas ao seu redor, você terá tempo e oportunidades suficientes para buscar ajuda. Ao ouvir isso, Lumian respondeu: se a Escola de Pensamento Rosa enviar um anjo para me capturar, como terei tempo para buscar ajuda? A Madame Mágica riu. Você acha que Traer é um banheiro público onde um anjo pode descer e levar alguém embora facilmente? Se não fosse pelo espaço alternativo da Árvore das Sombras com o mundo paramita envolvendo-a, aquela abominação sem cérebro não teria sido capaz de descarregar seu poder. Então, lembre-se de evitar esses lugares e viva sob o sol em Traer. Lumian deu um suspiro de alívio e perguntou confuso: abominação? Poderia ser o poder invocado por Susana Matisse? A expressão da Madame Mágica ficou estranha. Sim, abominação, o filho do Deus acorrentado a quem os adoradores da Árvore Mãe do Desejo e a Escola de Pensamento da Rosa originalmente adoravam. Ele é um anjo da Sequência 1 e o atual líder da Escola de Pensamento da Rosa. Não vou te contar o nome verdadeiro dele. Esse cara é coberto de maldições. Se você disser o nome verdadeiro dele com frequência, pode se tornar um sapo que precisa do beijo de um príncipe para se recuperar. Ou pior, por que um príncipe? Lumian tinha lido a coleção de contos de fadas de Intis publicada 2 anos antes, e lembrava que a protagonista da história era uma princesa. Não seria uma maldição? A Madame Mágica tinha uma expressão prática. Lumian ficou sem palavras. Ele perguntou: a prole da Árvore Mãe do Desejo são anjos, já vagando por nosso mundo. E para descer, a criança da Grande Mãe requer um ritual. Um é mais especial que o outro? Eles são igualmente especiais, disse a Madame Mágica, sua expressão tomando um rumo estranho mais uma vez. O ponto crucial da questão é que não foi a Árvore Mãe do Desejo que deu à luz a abominação, mas uma existência de alto escalão em nosso mundo conhecida como o Deus acorrentado. O coração de Lumian se encheu de trauma quando ele imediatamente pensou em Luiland, no administrador Belst e seus criados. A Árvore Mãe do Desejo pode engravidar criaturas de todas as raças e gêneros através da barreira? Lumian perguntou com um toque de medo na voz. A Madame Mágica balançou a cabeça. Ela não tem autoridade a esse respeito. Isso pertence à Grande Mãe. No entanto, se você for atraído por ela e acabar interagindo com o poder dela ou com a aura que se infiltrou em nosso mundo, ela tem muitas maneiras de engravidá-lo. Além disso, o caminho do Deus acorrentado, o caminho do prisioneiro, é bastante especial e tem uma conexão próxima com a Árvore Mãe do Desejo. Se não fosse pela proteção do Senhor Tolo, os membros da facção da Temperança teriam sido mais ou menos influenciados por ela nos últimos 2 anos. Lumian assentiu e então perguntou sobre a facção da Indulgência e da facção da Temperança.
Eu acredito que a filosofia da facção da temperança está correta, mas por que a facção da indulgência ainda pode crescer e possuir tanta força? É porque não há medo de perder o controle quando eles já estão loucos? A Madame Mágica riu e respondeu: a filosofia da facção da temperança está correta, mas isso não significa que o ponto de vista da facção da indulgência esteja necessariamente errado. Você tem que lembrar que agir com base no nome da poção é como cartas de tarô. Há uma diferença entre a posição vertical e a invertida. E mesmo se agirmos da maneira vertical, os princípios de atuação resumidos por diferentes pessoas variarão de acordo com suas mentes e experiências únicas. Afinal, estamos apenas atuando. Nosso objetivo é enganar a impressão mental deixada por aquela entidade e digerir a poção pouco a pouco. Seria problemático se nos alinhássemos completamente com ele. Lumian assentiu em compreensão. Então, a frase, lembre-se de que você está apenas atuando, não apenas nos impede de nos perdermos e evitar problemas mentais, mas também nos ajuda a evitar esses problemas por completo. É isso mesmo, afirmou a Madame Mágica. Lumian então direcionou a conversa de volta para assuntos relativos à árvore mãe do desejo. O senhor poeta mencionou que há diversas organizações que adoram a árvore mãe do desejo? Poeta, os lábios da Madame Mágica se curvaram levemente. São todas organizações relativamente pequenas que não formaram um grande culto. São muito inferiores à escola de pensamento rosa e às poucas famílias diabólicas, mas são relativamente escondidas. Atualmente, temos conhecimento de 3. Uma é a Sociedade da Felicidade, a outra é a Seita do Corpo Celestial, e a terceira é a Seita de Adoração à Árvore. Depois de refletir sobre o assunto por um tempo, Lumian finalmente teve a ideia de criar um item místico usando o ramo das sombras. Madame, assim que eu receber a recompensa do Sr. K, gostaria da sua ajuda para encontrar um artesão de nível santo para criar o item. Você sabe o preço? Lumian perguntou. A Madame Mágica sorriu e respondeu: ainda não recompensei você por se juntar com sucesso à Ordem da Cruz de Ferro e Sangue. Que tal usar essa recompensa para cobrir o custo? Parece perfeito, Lumian concordou alegremente. Receber 3 recompensas por uma missão foi realmente algo notável. A Madame Mágica assentiu pensativamente e disse: um parente de um amigo conhece um artesão nível semideus. Vou verificar com eles primeiro. Se não der certo, vou encontrar outra opção. Ela então sorriu e perguntou: com a diferença entre o sortudo e a recompensa potencial do Sr. K, você tem certeza de que quer usar um deles para criar um item místico? Lumian respondeu com certeza: não terei nenhum arrependimento. Sua abordagem sempre foi utilizar os recursos disponíveis o mais rápido possível. Era preciso saber que o padre já era um sequência 5 quando deixou Cordoue. Ele pode até ter tomado uma poção para aumentar suas habilidades. Lidar com ele sozinho era semelhante a abraçar a morte para Lumian. Ele precisava usar todos os recursos disponíveis para aprimorar suas habilidades rapidamente e reunir mais aliados para aumentar suas chances de sucesso. Durante seus primeiros dias como vagabundo, Lumian uma vez tropeçou em uma macieira selvagem carregada de frutas. Ele pretendia esperar as maçãs crescerem mais e ficarem menos azedas antes de descobrir como colhê-las. No entanto, para sua surpresa, alguns dias depois, outra pessoa conseguiu colher todas as maçãs pequenas e azedas. Este incidente deixou uma marca profunda em Lumian, influenciando significativamente sua abordagem para lidar com as coisas. Nota: 1. Esse é o nome antigo, o novo é anjo sem asa. Ponto.